Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para o seu coração. Continuamos hoje com a história de José. Podemos aprender e aplicar na nossa vida através da história de José. E o texto base de hoje é Jó, capítulo 42, e verso 1, que diz assim: Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Declaração de Jó. Quando termina o seu cativeiro, ele entende que Deus continua no controle do tempo da sua vida e que os planos de Deus, nenhum deles podem ser frustrados. Nós vimos que José tinha sonhos. José recebeu uma túnica do seu pai e tudo isso incomodava muito os seus irmãos. E os seus irmãos colocaram no coração de matá-lo, porém Judá sugere vender e eles vendem o seu irmão para a caravana dos ismaelitas que estavam indo para o Egito. E eles vendem José na casa de um homem chamado Potifar. Isso está no capítulo de número 39 de Gênesis. E ele leva aquele rapaz e vende ali aquele homem era comandante do Egito. E aquele homem era muito importante ali no Egito, fazia parte da corte do Egito. E ele é vendido naquela casa. Porém, a Bíblia diz que o Senhor era com José. O Senhor continuava com José. José agora era um escravo, mas o Senhor continuava com José. O Senhor era com José. E a Bíblia diz que aquele homem percebe que a boa mão do Senhor está conduzindo os passos de José. E aquele homem vê que tudo que José toca é abençoado. Tudo que José toca prospera. Precisamos, no meio do processo do cumprimento da promessa, ainda que as dificuldades continuem vindo sobre nós, precisamos manter o nosso caráter. José manteve o seu caráter e por conta dessa atitude de José, a boa mão do Senhor continuou conduzindo José. Deus quer continuar lhe conduzindo, apesar da circunstância, apesar da crise que estamos vivendo. Deus é com você. Deus era com José. E Potifar vê que Deus conduz José, que tudo que José toca, a mão do Senhor está com José, e tudo que José faz prospera. E então ele coloca José como administrador da sua casa e de todos os seus bens. Tudo que tinha, tudo que ele possuía, ele coloca debaixo das mãos de José. José fica como senhor da sua casa e dos seus bens. E José passa a administrar tudo quanto aquele homem possuía. Porém, mesmo estando debaixo da vontade de Deus e mesmo estando no processo do cumprimento da promessa, não impede que os arreveses venham sobre você, não impedem que o inimigo se levante contra você, não impede que Satanás coloque os seus emissários para tentar lhe derrubar e lhe destruir. E nesse cenário onde José está ali, administrando a casa de Potifar e fazendo tudo que lhe vinha à mão, e tudo que lhe vinha à mão para fazer era próspero, se levanta a mulher de Potifar. E a Bíblia diz, no capítulo 39 ainda de Gênesis, que essa mulher diariamente perseguia José. Parece que quando a gente lê o texto dá a impressão que foi uma vez, mas se você analisar e prestar atenção nos versículos, você vai ver que dia após dia aquela mulher perseguia José, porque o texto também nos informa que José era belo, de boa aparência e formoso. José era bonito, era um jovem, provavelmente robusto, e essa mulher diariamente desejava aquele rapaz. E usada pelo inimigo, um certo dia, aquela mulher
trama algo contra José. José vai ali naquela casa num dia em que os da casa não estavam. Não tinha ninguém ali naquela casa. E ele vai para tratar dos negócios, para resolver alguma coisa ali referente aos negócios que ele administrava. E aquela mulher convida José para entrar no quarto e deitar-se com ela. Porém, José diz àquela mulher: o teu marido, meu senhor, tem me confiado tudo dentro desta casa. Nada me é encoberto. Tudo está sob as minhas mãos. Porém, a ti ele não me liberou. A ti é a única coisa que eu não tenho acesso nesta casa. Como eu desonraria o meu senhor e pecaria contra o meu Deus? José continua fiel, por isso que a boa mão do Senhor o conduzia. José continua temente a Deus, por isso a boa mão do Senhor prosperava tudo que ele tocava. Porém, não impediu dele sofrer mais uma injustiça na sua caminhada. E aquela mulher se ira pela rejeição daquele jovem, pela rejeição de José, e ele foge, ela puxa novamente a veste de José. Novamente uma túnica, uma veste. Coloca José aí numa situação difícil. E José vai embora, fugindo daquela situação. E aquela mulher, quando aqueles empregados, quando as pessoas daquela casa entram, ela diz assim: olha aqui, o que aconteceu? Meu marido trouxe esse hebreu para nossa casa para me humilhar, me expor. Olha o que ele fez. Ele tentou me forçar a dormir com ele. Quando eu me recusei, ele fugiu e está aqui a túnica dele. Aquela mulher tinha uma prova nas mãos, porém não era verdade. Muitas vezes o inimigo trama laços contra nós, que até parece que tem uma prova, mas não é verdade. E porque não é verdade, é Deus que vai julgar a causa. É Deus que vai pelejar por mim e por você. É Deus que vai pelejar por essa causa que você está passando. Por mais que alguém até diga assim: eu tenho a prova. Se não for verdade, Deus vai fazer justiça na sua vida. Assim como ele fez na vida de José. E quando o marido daquela mulher, quando Potifar chega em casa, volta e chega em casa, aquela mulher conta também aquela mesma história para Potifar, no qual a Bíblia diz que ele se enche de ira. Ele não foi investigar porque ele foi tomado de surpresa, e muitas vezes acontecem essas situações. Somos tomados de surpresa e às vezes reagimos, ao invés de pensarmos, reagimos em cima da ação de outros. E assim acontece com Potifar. E Potifar pega José e lança José no cárcere. Novamente José é encurralado. Porém o texto termina dizendo que também ali no cárcere o Senhor estava com José. Não importa o cenário que você está vivendo, não importa a vida que você está vivendo, a situação que você está vivendo, os levantes que têm se levantado contra você. Eu quero dizer para você no dia de hoje: o Senhor é com você. Assim como o Senhor era com José. O Senhor é na vida de José e o Senhor é na sua vida. Honre ao Senhor, mantenha o caráter, tenha firmeza, continue no propósito, não saia do propósito por nada, continue no propósito, continue temendo ao Senhor, continue amando ao Senhor, continue lendo a sua palavra, continue buscando a sua face, apesar da circunstância, apesar das mulheres de Potifar se levantarem, apesar dos irmãos de José se levantarem, José permaneceu, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Permaneça, continue, mantenha o caráter, mantenha a firmeza, e o Senhor é com você. E nós vamos continuar ainda depois essa história de José. Mas a lição de hoje que eu quero trazer ao seu coração é o versículo que nós lemos de Jó 42, versículo 2. Eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Senhor continua
sendo este Deus que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O que Ele planejou, Ele vai cumprir. Os planos de Deus para a sua vida serão cumpridos no tempo certo e na hora certa. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu coração. Deus abençoe a sua família. Deus guarde a sua mente. E que você continue tendo firmeza de caráter, independente da situação. Permaneça. Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Deus abençoe a nossa nação.